primeiro ponto que nós vamos ver é o propósito de Deus para o casamento. Por que Deus instituiu o casamento? Porque ele decidiu criar o homem e mulher e decidiu criar os dois de forma diferente. Ele podia criar os dois 0 a 0, ou como tem aquela ilustração, né? E Deus criou Adão e Ivo e a humanidade acabou. Então, não tem jeito. Agora, por quê? Qual é o propósito? E estudando esse propósito, a gente começa lá em Gênesis, capítulo 2, 24. Vamos ler juntas? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Moisés, quando ele escreve o livro de Gênesis, o casamento ocupa um tempo especial, nessa situação, nesse posicionamento de casamento. Agora, o que é o casamento? Como a gente pode definir o casamento? E aí nós temos a definição. Casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. Então, o primeiro ponto casamento é uma aliança sagrada entre o quê? Um homem e uma mulher. Isto é casamento no contexto bíblico divino. O resto pode chamar do que for, mas biblicamente não é casamento, porque casamento é entre um homem e uma mulher perante Deus. Desde o princípio, o casamento ele foi instituído por Deus para ser o padrão para os demais tipos de relacionamentos existentes entre os seres humanos, expressando amor, compromisso, fidelidade e cuidado mútuo. Como união profunda que é o casamento, produz um senso de satisfação mútua para o casal, além de servir para glorificar a Deus, cumprindo os seus propósitos. Então, o objetivo do casamento, o propósito de Deus, é que haja essa relação de amizade, de companheirismo, de comprometimento entre o casal, que haja satisfação mútua. E o objetivo último, né, é que o nosso casamento, a nossa relação a dois, ela sirva para glorificar a Deus, em que as pessoas olhem a nossa vida de casado e glorifiquem a Deus, ou desejem ser como nós. Eu lembro, gente, uma vez uma adolescente, filha de pastor, ela disse o seguinte: olha, se eu me casar, a última coisa que eu quero na vida é que meu casamento é que eu tenha uma família igual à minha família. A última coisa que eu quero na vida é que o meu casamento seja igual ao casamento dos meus pais. E a filha de pastor. Entendeu? Então, a gente precisa pensar muito, porque os filhos vão ver. E, infelizmente, eles vão acabar refletindo. Deus, ele é o criador do casamento e da família. E é interessante, a única coisa que Deus viu, Deus criou tudo e viu que era bom. Mas a única coisa que Deus viu que não era bom, que não era boa, era porque o homem estava só. Todos os animais tinham uma companheira, mas o homem não tinha. E então Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus viu a carência do homem, a necessidade do homem, e ali era homem mesmo, era homem. Era o homem, era Adão. Ele viu que Adão estava carente, sozinho, solitário, e precisava de alguém. Então o que Deus diz? Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou fazer alguém que o ajude.
Não é aquela história atrás de um grande homem. Não, não é atrás, não. É do lado. É do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Mas do lado de um miserável homem tem uma miserável mulher. Não tem jeito. Porque a mulher, ela faz a base para o homem. Então, o homem ele foi criado para viver em comunhão, primeiro com Deus e depois com outros seres humanos. Pois ele tem porque o homem, ele é um ser social, ele precisa de relacionamento. E Deus criou ele para que ele se relacionasse com ele e com alguém que estivesse do lado dele. Ao resolver o problema da solidão do homem, criando uma auxiliadora, Moisés ele vai relatar: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Era o quê? Muito bom. Muito bom. Isso aí, ele criou todas as coisas, falou, é bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher e viu o relacionamento dos dois, ele falou, isso é muito bom, era algo extraordinário para Deus. Por Deus ele ser o autor do casamento e da família, ainda hoje homens e mulheres se complementam no relacionamento conjugal, formando uma nova unidade que é maior e mais rica do que cada um dos elementos que a compõem. Isso é o que ele estava dizendo o seguinte: eu fico melhor, eu me torno melhor quando eu tenho alguém do meu lado. Quem está do meu lado vai me fazer ser melhor, não pior. Se Deus criou o casamento para que homem e mulher se tornassem melhor por causa da relação, por causa da relação a dois dos dois. Quando Deus criou o casamento, ele também estabeleceu uma fórmula ideal para que funcionasse. Ele não só criou e largou, ele criou uma metodologia para que o casamento, para que na relação a dois, marido e mulher, desse certo. Então, ele criou uma fórmula que funciona se for colocada em prática. Olha o que ele vai dizer, vamos ler juntos? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, qual é a fórmula? Ele vai dizer, deixa o homem... Pai, mãe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Adão tinha pai? Adão tinha mãe? Adão tinha sogra? Então, por que ele diz que tem que deixar pai e mãe? Se é quando você recomenda a pessoa uma coisa que ela não tem, a coisa é séria. Então, ele vai falar, deixa o homem, pai e mãe. E o que vai acontecer? Se torna uma só carne. Então, o casal, a gente precisa entender o seguinte, primeiro, deixar o quê? O casamento dá certo, precisa o quê? Deixar pai e mãe. Segundo, unir-se um ao outro. Terceiro, tornar-se uma só carne. São 3 princípios ou 3 regras que Deus estabelece, ou 3 fórmulas que Deus coloca para que a coisa funcione. Se isso não for levado a sério, muitas vezes a gente vai ter problema. Então vamos ver o que ele vai falar para a gente. Deixar pai e mãe. Então, deixar pai e mãe significa independência dos pais. Isso não quer dizer abandoná-los ou não mais pedir nenhum tipo de conselho a eles, ou excluindo da vida do novo casal. Chapman ele vai dizer o seguinte: o casamento deve seguir sobre 2 trilhas paralelas, separar-se dos pais e dedicar-se a eles. Isso é,
eu tenho que me separar dos meus pais, mas eu tenho que também me dedicar a ele. E ele continua dizendo, apesar de o casal ouvir os pais ou pedir conselhos a ele, o casal não está mais sujeito a eles, pois a opinião do cônjuge deve ser considerada mais importante. Deixar pai e mãe significa o seguinte, e eu tenho uma experiência dessa muito interessante. Mas eu ainda não era nem casado, estava namorando, estava namorando lá aí um dia, minha mãe chegou, mas Luiz, meu filho, você já parou para pensar como é que lá é, isso e aquilo? Eu cheguei, mãe, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela pode. Quem vai dormir com ela? Ela nunca mais falou nada. O problema é meu. Então, o que ele está dizendo é que a gente não pode abandonar os pais, mas ele não pode se meter na nossa vida de casado. Ele não pode ditar regras no nosso casamento. Eu não posso ficar, quando eu tenho um problema, qualquer problema, correr para o papai e mamãe, papai, mamãe, o que eu faço da vida? Não. Isso não tem nada a ver. Papai e mamãe só podem dar opinião quando for chamado. Se não for chamado, reserve-se ao lugar dele. Deixar pai e mãe, então, vai implicar em independência em 4 áreas. Vamos ver essas áreas. Primeira, independência financeira. É preciso haver independência na área financeira, pois aquele que paga as contas é o que tem o controle, é o que manda e impõe a sua vontade. Isso é, deixar pai e mãe significa ter independência financeira. Se eu vou casar, eu tenho que me bancar. Eu não posso ficar dependendo de papai e mamãe para bancar, porque quem banca, manda. O casal precisa se autossustentar sem depender dos seus pais. Quem sustenta tem o direito de opinar e poder acabar, e pode acabar interferindo. Se eu sustento você, eu vou interferir. Não gostei disso. Não estou gostando do que você está fazendo. Ah, mas não, eu estou pagando você. Você precisa de mim. Quem paga, manda. Então, Deus ele vai deixar isso bem claro. É preciso ter esse distanciamento dos pais, de ter decisão própria, de ter opinião própria, de não ficar, depois de casado, não ficar subserviente aos pais. Teve uma igreja, um casal de uma igreja muito engraçado. Ele era casado, mas todas as decisões que ele tinha que tomar, ele tinha que perguntar à mãe. Primeiro perguntava à mãe se podia fazer ou não. E se a mulher discordava, ele obedecia à mãe. E ele preferia dormir na casa com a mãe do que com a mulher, com a própria mulher. Então, o casamento tem que ter essa distância. Papai é bom, mamãe é boa, mas, seguinte, quem manda sou eu. Na minha casa, manda eu. Se eu precisar, papai, mamãe, o que eu posso fazer? Me dá orientação. Sim. Agora, vou conversar com a minha mulher, mas o que vai prevalecer é o que a minha mulher diz. Entre ouvir os meus pais e a minha mulher, eu me casei para sair de casa por causa disso, para tocar a minha vida independente de. A segunda independência, nesse caso, né, a gente já está falando, é a independência das decisões. Os pais devem ser, no máximo, bons conselheiros. E isso quando? Solicitado. Isso é, o pai não pode ficar interferindo na vida de casal dos filhos. Casou. Acabou.
Eu lembro um caso engraçado que um pastor contou, de que o pai dele chegou na casa dele e o filho, o neto, né, estava de castigo. Aí o pai chegou, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, pai, ele aprontou isso assim, 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 eu coloquei ele de castigo. Aí o pai virou, tira ele do castigo. Eu falei, não, pai, não vou tirar, porque o senhor ensinou a gente dessa forma, eu estou cuidando dele, criando ele da forma que o senhor ensinou. Eu sou seu pai, eu estou mandando você tirar ele do castigo. E aí ele teve que falar grosso com o pai. Pai, o senhor não leva mal, mas é meu filho, é minha casa, quem manda aqui sou eu. E ele não vai sair do castigo. Você não vai tirar ele do castigo? Não, não vou tirar. Não vai tirar meu não vou tirar. Então vou ficar de castigo com ele. Mas na nossa casa, quem manda é a gente. Acabou. É muito bonito. Quem manda é a gente. É bom, é maravilhoso, mas tem isso. E também a outra independência é independência de moradia ou independência geográfica. Isto é, morar em outra casa. A melhor coisa que pode se fazer é morar em outra casa. O primeiro casamento que eu fiz em Cabo Frio foi muito engraçado. Eu estou fazendo casamento, estava pregando até sobre isso. E eu falei o seguinte, olha, vocês querem ser felizes? O casal. Mora pelo menos 50 quilômetros de distância dos pais. Aí eu olhei que a igreja assim, todo mundo arregalou o olho, aquele negócio assim. Olhei para o casal, eles olharam para mim, eu cheguei, falei alguma besteira aí que eu não sei o que falei. Acabou o casamento, aquele negócio todo, passou um dia, a gente descobriu que eles estavam morando do lado, no mesmo terreno, numa casa atrás. Passou 15 anos. Aí um dia, os casais se separaram. Aí um dia ela falou para mim, pastor, o senhor sabe que a maior verdade que o senhor falou foi naquele dia no meu casamento? Porque se a gente tivesse ouvido o senhor, a gente não estava separado hoje. Porque os pais e depois a mãe interferia terrivelmente na vida dos dois. Outra independência é também a independência emocional. O casal precisa desenvolver e amadurecer uma cumplicidade saudável no trato de suas questões emocionais. O casal precisa aprender a se relacionar um com o outro, precisa aprender a entender um ao outro, a compreender. Mulher é um bicho complicado. Eu também, o homem é um bicho complicado. Eu estou querendo comer alguma coisa. Traz lá alguma coisa para mim, para eu comer. Aí você vai lá, traz. Ela, não é isso que eu queria. Você não sabia que não era isso que eu queria? Mas o que é? Nem ela sabe, mas ela quer que a gente saiba o que ela queria. Ela quer. Não, mas não é isso. Ué, mas você não falou que queria comer uma coisa gostosa? Mas não era isso. Mas o que é? Eu não sei o que é. Mas você tem que saber. É marido, né? Marido tem que saber. Então, essa independência emocional, a gente precisa tentar entender o outro. Quando eu consegui descobrir com o tempo que não se trata nada sério com a mulher quando ela está na fase dela, até descobrir, não dá certo. Qualquer coisa que você, aí para você homem, qualquer coisa que você for tratar com a sua mulher no período dela, vai dar ruim.
vai dar problema. Ela fica estressada, nervosa, não trata nada sério. Porque se você tratar qualquer coisa séria, vai dar problema. Porque ela varia emocionalmente. Então, é preciso tentar entender, é preciso tentar ter essa compreensão do outro. Emocional, entender. A mulher, ela é extremamente emocional. E o homem é extremamente racional. A gente pensa diferente, a gente raciocina. Não é que a mulher não raciocine. Mas ela pensa com a emoção. A gente pensa com a razão. Entendeu? Então, se a gente não conseguir entender essa situação, a gente vai ter problema, porque para ela qualquer coisa, muitas vezes para qualquer coisa é um fim do mundo. Para a gente não. A gente conta assim, não, está tranquilo. Aconteceu um acidente, o homem está tranquilo, a mulher está desesperada. Porque o homem para analisar, porque o homem é lógico. E a mulher não é lógica, ela é emocional. Então a gente tem que entender, tem que ter essa compreensão. Segundo, unir-se um ao outro. Esse une a sua mulher. Unir-se à sua mulher significa estabelecimento de um vínculo íntimo, profundo e duradouro entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Esse unir-se, ele envolve muito mais do que a união física. Não é mera e tão somente unir-se e tornar uma carne em ato sexual, em relação sexual. Mas isto vai envolver, ou simboliza, uma união emocional, espiritual e de compromisso para a vida toda. Homem e a mulher deixam suas famílias de origem e formam uma nova unidade familiar, onde ambos se dedicam mutuamente à construção e desenvolvimento dessa nova família. Isso significa o seguinte: nada é meu, tudo é nosso. Não é meu. A casa não é minha, o meu dinheiro não é meu, até brinco com ela, né? 50% do que você ganha é meu. Ela, mais 50% do que você ganha é meu. Mas teve uma época na vida que ela ganhava 3 vezes mais do que eu. Eu era feliz e sabia que era feliz. Mas não é meu, o carro é meu, isso é meu. Nada é meu, tudo é nosso. Por quê? Nós estamos unidos um ao outro. Então, eu não tenho nada. E ao mesmo tempo tenho tudo. Tudo que ela tem é meu, tudo que eu tenho é dela. Acabou. A conta, o dinheiro do banco, o salário é meu. O meu salário não é meu salário. É nosso salário. Porque quando é meu salário, quando o cara morre, a mulher tem um desespero terrível de conseguir sacar o dinheiro, porque a conta é dele. Ela não sabe a conta, não sabe senha, não sabe nada. Ah, mas por que eu não confio? Mas então por que você casou? É para compartilhar. Entenda, não é para dividir. É compartilhar. E esse compartilhar a vida é o compartilhar para a vida toda. Em termos práticos, significa que, a partir do casamento, a maioria das decisões deve ser tomada a 2 em conjunto. Tem que ser a 2. Ah, vamos comprar o carro. Sim, mas que carro? Que marca? Como é que vai ser? Não é eu chegar em casa, a mulher, comprei o carro, tá? Está lá na garagem. Não é isso. Tem que ser tomada a 2. Por quê? Sabe quais são as necessidades que a gente tem? Nós compramos o nosso carro. Ela me deu a opção de escolha, né? Você pode escolher a cor que você quiser, contando que seja preto. Fique à vontade, escolha a cor que você... Escolha a cor que você quiser, mas tem que ser preto. Tá bom, então vamos comprar, vamos comprar isso. Então, a gente precisa aprender a tomar decisão a 2 em conjunto.
Pode parecer que esse processo de tomada de decisões em parceria possa soar como falta de liberdade. Entretanto, essa prática é uma forma de cuidado e proteção indispensável para a união do casal. A gente tem que saber o que é que está acontecendo, para onde que está indo, para onde que está indo. Aí você vai, puxa o extrato do banco, o que você fez? Cadê o dinheiro? Tem que ser tudo a dois. Nós casamos para compartilhar tudo. É por isso, né? Que, apesar que hoje já saiu de moda, né? Antigamente, acho que a maioria de vocês ainda pegaram, né? É na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade. E nesse ponto da saúde e da enfermidade, ela sabe o que ela pegou esse ano. Olha, um sufoco. Uma leptospirose e depois uma apendicite. E a mulher está cuidando de mim, eu não posso pegar força. Um dia desse eu saí com um peso, me dá que não, deixa eu levar. Eu estou andando na rua com a minha mulher, com uma mochila pesada, e ela carregando, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Esse cara é um explorador. Não, deixa eu carregar. Não posso, mas deixa eu carregar. Então, a coisa tem que ser compartilhada a dois. Unir-se a uma mulher, então, vai significar duas coisas. Primeiro, é uma escolha deliberada de nossa parte. Isso é, eu decidi casar com ela. Teve alguns que foram obrigados, né? Teve alguns que foram obrigados. Aquele caso do camarada, 25 anos de casa, 20 anos de casado, cara, mulher acorda, o camarada não está na cama, aí ela sai procurando o marido, encontra o marido lá no porão chorando. Ela, o que houve, marido? Você está aqui chorando? Ele, não, eu estou lembrando, a gente casou. Mas o que houve? Você está chorando? Não, porque eu casei com você. Você lembra que seu pai falou? Ou você casa com ela ou 20 anos de cadeia. Ela, e aí? Está completando hoje 20 anos. Está completando hoje 20 anos. Exceto desses casos, a gente casou porque nós quisemos casar. E se quisemos casar, foi uma decisão pessoal nossa. E a segunda coisa que significa que é uma questão de compromisso. Eu assumi um compromisso diante de Deus, diante do outro, de cuidar, diante da sociedade e diante dos pais dela, de cuidar dela. Então, é um compromisso. E vamos dizer assim, vou dizer, no caso do homem. Homem que é homem tem que honrar o compromisso que assumiu. Tem que honrar o bigode, tem que honrar a barba, tem que honrar as calças que veste. É um compromisso que foi assumido. E esse compromisso tem que ser honrado. Entendeu? Então, tomar a decisão de casar é algo muito sério. Casou, amor se cultiva, se desenvolve. O amor se cultiva, se desenvolve. Ah, mas meu casamento tem problema. Me diz qual casamento que não tem problema. Todos os casamentos têm problema. Mas a bênção do casamento é que Deus nos ajuda a superar os problemas. Quando a gente quer superar. Mas se a gente não quiser, aí não tem jeito. A gente passar a palavra para ela, eu estava vendo o testemunho do Kaká. Vocês lembram do jogador Kaká? Um dia a mulher dele falou para ele, eu vou me separar. E se separou dele. Mas sabe por que se separou dele? Porque ela falou o seguinte, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele não tem problema. Ele me trata bem, com dignidade, com respeito, faz tudo o que eu quero. É um marido maravilhoso. E eu me sinto mal em ter um marido assim. Aí se separou dele. Porque ele era bom
demais. É brincadeira, né? Põe brincadeira nisso. Mas vamos lá. Dentro, né, desse tópico aí, o terceiro tópico fala tornar-se uma só carne. Né, o que é isso? O propósito de Deus, ao criar e instituir o casamento, era que as pessoas passassem a compartilhar tudo. Seus corpos, seus bens, suas ideias, suas aptidões, seus problemas, sucessos, fracassos, alegrias e sofrimentos. O caso aí da esposa do Cacá, né, ela não conseguiu saber lidar com essa situação. Tornar-se uma só carne não significa que a pessoa irá perder a sua identidade. Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou perder a minha identidade. Não. Você vai continuar sendo Alexandra, o Flávio vai continuar sendo Flávio, né? A Mercedes vai continuar sendo Mercedes, o Alberto, Alberto, a Josiane, Josiane, o Anderson, Anderson, o Luiz, o Lair, Lair, Luiz, Lair, aí eu até me perdi. Então, tornar-se uma só carne não significa que a pessoa vai perder a identidade na relação, mas que duas pessoas singulares se tornarão tão íntimas a ponto de se tornarem um só casal, único diante de Deus e dos homens. Isso é muito legal, né? Eu vejo o casamento algo assim muito gostoso, muito bom. E tornar-se uma só carne refere-se à união completa e profunda entre marido e mulher no casamento. Isso significa que, ao se casarem, o homem e a mulher passam a compartilhar suas vidas de maneira integral. No caso, física, emocional e espiritual. E nós precisamos ter cuidado com essas três chaves, ou esses três drives, ou esses três segmentos, para que nós realmente possamos ter o equilíbrio. E se eu não tiver a noção desse equilíbrio, aí os espinhos vão machucar muito, vão sangrar. E aí nós precisamos de ter sabedoria e pedir realmente socorro ao dono absoluto de todos os socorros, para que não permita com que venhamos cair, né, em vários laços. Quando Deus instituiu o casamento, ele tinha pelo menos 3 propósitos, né? Ele tinha ali 3 chaves principais. A primeira, a unidade do casal. Serem os dois uma só carne. O objetivo do casamento não é apenas a união física, por mais importante e satisfatória que ela seja, mas em cada aspecto do relacionamento. Um só coração, no amor, na confiança, no propósito, no pensamento e, acima de tudo, um só em Cristo. E o desejo de Deus para o casamento abençoado é que exista um perfeito equilíbrio, pois, apesar de serem uma só carne, é necessário que haja respeito pela individualidade um do outro. Lá em casa é engraçado, a gente sempre morou em casa, né, que tem 2 ou 3 quartos. Agora a gente está numa casa que é grande exageradamente. Nas nossas mudanças, nós fomos dando os móveis, porque os apartamentos já tinham móveis, e nós viemos para aqui, praticamente a gente não tem móvel, né? Pouca coisa. Mas nós sempre tivemos um quarto que a gente coloca como quarto de oração, né? Eu amo ir para o quarto de oração. Aí, às vezes, eu acordo de madrugada, tá? Que eu gosto de orar de madrugada, ler Bíblia, ouvir Bíblia, aí vou lá para o quarto. Então, essa individualidade, ela precisa e ela prevalece. E precisa haver realmente, né, esse cuidado, tanto físico, quanto
emocional quanto espiritual. Né? Porque, às vezes, tem casais que, sei lá, o que passa na cabeça deles, eles esquecem, né, desses detalhes. Nós somos casais, mas nós somos indivíduos. Eu vou dar conta a Deus das minhas ações, dos meus pensamentos. Ele vai dar conta a Deus dos pensamentos, das ações deles. E nós dois vamos dar conta das nossas ações a Deus. E a gente precisa realmente ter, né, esse cuidado. Até nesse detalhe de individualidade, é uma coisa interessante. Mesmo dentro de casa, muitas vezes, se a gente tem nossa individualidade, então muitas vezes eu quero ficar sozinho dentro de casa. Quero ficar sozinho. Hã? Quero ficar sozinho, sim, quero ficar sozinho. Me tranco lá no quarto, quero estar sozinho. Não quero que a mulher... não, eu quero ficar. E essa individualidade precisa ser respeitada. Eu quero ficar sozinho, tudo bem. A gente tem que entender que todos nós temos necessidade também de ficar a sós. E o outro precisa compreender isso. Entendeu? A mulher tem um problema de ficar controlando. A mulher, ela tem um problema de controlar o homem, né? Ela quer... E a pior coisa para o homem que inventou foi o celular, né? Porque celular, se você atender, você está com um problema. Se não atender, está com um problema maior ainda. Ela te monitora. Eu conheço casais que colocou aquele negócio no celular para saber onde que o cara vai. Pegou um trajeto errado, já liga. Onde que você está? Entendeu? É complicado. Bom, isso não é meu caso, né? Isso não me pertence. Eu tenho meu celular, ele tem o dele. Às vezes eu pego para poder ver alguma coisa, negócio de conta de banco junto, ou alguns outros detalhes, mas eu não abro o celular, eu não sei nem quem é quem no celular dele. Eu tenho os meus contatos, ele tem os contatos dele. Eu mando as minhas mensagens para determinadas pessoas que ele não sabe nem quem é, e vice-versa. Porque se não houver esse respeito, essa individualidade, essa confiança, sei lá, é para que estar junto, né? É complicado. E ela tem a senha do meu celular. É engraçadinho, porque é a mesma minha, né? O meu celular e a dele é a mesma senha. Você deixa de bobagem. Mas prosseguindo, eu me perdi. A felicidade do casal. Né? A felicidade do casal. O propósito de Deus para todos aqueles que são casados é a felicidade conjugal. Martin Lloyd Jones disse: o casamento, como Deus o planejou, é uma bênção para a humanidade. E quando vivemos de acordo com os princípios bíblicos, o casamento traz felicidade que transcende as circunstâncias temporais. Mas isso precisa estar realmente dentro do que Deus planejou. Spurgeon afirma: o casamento é um dom que Deus nos dá para desfrutarmos, e a felicidade que Ele oferece é uma mostra da alegria que encontraremos em nossa união eterna com Cristo. Legal. E o número 3, né, a terceira, a multiplicação. A exortação: sede fecundos e multiplicai-vos. Não se limita apenas à descendência, mas abrange a prosperidade em todas as dimensões da vida compartilhada. Nós, no caso, não temos filhos. Nós, quando nos conhecemos, antes de começar a namorar, eu falei assim: olha, se nós viermos a namorar, se nós casarmos, eu não quero ser mãe. Se você pretende ser pai, procura outra menina para namorar. Eu não quero ser mãe. Porque eu era católica, apostólica, romana do pé roxo. Não sei se vocês sabem o que é isso. Então, na minha mente, eu queria ser irmã de caridade. Irmã de caridade não casa, automaticamente não casa. Né? A ideia que se tinha antigamente era que não se tem filhos. É claro que prossegue essa mesma ideia, né? Mas o mundo hoje
está em outra vibe. Então, eu nunca quis ser mãe, nunca. Brincadeira de criança, né, as nossas brincadeiras, eu sempre era o padre, ou era muito engraçado, né? Ou eu era ali o tio, eu era qualquer outra pessoa, mas nunca eu fui mãe, eu nunca fui ali, eu nunca quis ser mãe. Aí conversamos, aí ele falou assim, mas e se a gente casar e se você engravidar, você vai tirar? Eu falei assim, não, é claro que eu não vou fazer isso. É óbvio que não, eu tenho temor a Deus. Mas eu não quero ser mãe. E graças a Deus, o Papai do Céu não nos deu filhos, né, da barriga. Né? Nós temos muitos filhos espirituais. Eu louvo o Senhor por isso. Né? Eu agradeço a Deus por essa dádiva, por essa bênção. Agora, é claro que, né, eu diria o seguinte, eu sou uma caixinha à parte. Quando fiz meu curso de psicanálise, um dos meus professores falou assim, eu gostaria demais de poder ter 2 anos de terapia com você. Eu ia te virar de cabeça para baixo e de dentro para fora, de fora para dentro, para poder descobrir, né, exatamente esses porquês. Mas lá no fundo, né, ou de forma bem assim, simples, a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela parece que tentou me abortar 4 vezes. E ela fala que eu era muito teimosa, que eu sou muito teimosa, né? Você é muito teimosa. Aí tal. Por 4 vezes ela tentou me abortar e eu escondi lá dentro, lá e não saí, né? Mas assim, isso também pode ser uma das causas de talvez eu não querer, não desejar ser mãe. Isso o professor, né, falou, porque a gente tem que contar todo o histórico da vida da gente para o professor. Mas, assim, não me arrependo, tá? Porque às vezes tem pessoas que falam, você algum dia vai arrepender. Eu falei assim, não, pelo menos até hoje, com 22, ainda não me arrependi por causa disso. Né? E eu sei que em tudo Deus ele tem propósitos e ele sabe os porquês. Um dia, né? A gente estava na cama, naquele negócio lá para rolar alguma coisa, né? De repente a mulher dá um grito e sai correndo. O que foi, mulher? O que houve? Esqueci de tomar um anticoncepcional. Pois é, mas isso aí o tempo se foi. E nós, no caso... Não podia nem chegar perto. Não podia nem chegar perto, eu tinha medo. Mas o Papai do Céu, ele é muito bom. Né? E ele cuidou e continua cuidando. Então, as situações, no caso, né? Só vou pegar aqui o finalzinho aqui, né? Que abrange a prosperidade em todas as dimensões da vida compartilhada. Né? A nossa vida, né, ela precisa realmente ter esse compartilhamento. Eu, ele, eu e prosseguir. É um convite para que o amor, a alegria e as realizações se expandam e se intensificam. Agora, quando analisamos a realidade do casamento, nós podemos afirmar, né, que há diferentes tipos de casamento. E esses casamentos, eu gostaria que você pensasse aí qual é o seu, tá? O primeiro tipo de casamento, né, são os casamentos mortos. São aqueles em que ambos os cônjuges estão legalmente casados e vivem sob o mesmo teto, mas não compartilham uma vida em comum. Esses casais estão emocionalmente, física, intelectual e espiritualmente distantes. Então, casamentos, as pessoas vivem juntas, moram na mesma casa, mas não tem casamento. É uma relação de irmãozinho, seja lá o que for, cada um tem a sua vida individual, cada um toca a sua vida, só estão ali, nem eles sabem porquê, e às vezes, muitas vezes estão simplesmente por uma questão financeira. Porque
Se separar, não tem condição de se autossustentar, então é melhor se manter naquela relação. Mas não há casamento. Dorme um no quarto, outro no outro quarto. É um casamento morto. O segundo casamento, né, casamento em crise. Nesses casamentos, eu não sei se tem algum casal aqui morto, tá? Casamento morto. O segundo, casamentos em crise. Nesses casamentos, não há mais respeito mútuo. E a comunicação é praticamente inexistente. Os conflitos são constantes e não resolvidos, acumulando-se ao longo do tempo. Ou seja, acontecem os problemas são jogados para debaixo do tapete. Tem os espinhos e coloca tudo lá debaixo. Ou seja, não tem coragem de falar um para o outro exatamente o que está pegando, o que não é legal. E nós precisamos aprender a falar um para o outro. Mocinho, não é assim. Não está legal. Sei lá como que você chama o seu mozinho. Se é amor, se é bem, se é tio, tia, sei lá como que você chama o outro. Mas bem, qual o outro nome que fala? Amora, pititito, totoso, sei lá o quê. Então, seja qual o nome que você trata aí o seu mozinho, eu trato ele de mozinho, ele me chama de mozinha. Você tem que chegar e falar. Não estou gostando. Não estou gostando, não é por aí. Mocinho, não dá desse jeito. Mas tenha que ter dignidade para poder falar. E coragem. Mas aí vai jogar para debaixo do tapete. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui um pouquinho, vai ficar insuportável olhar para a cara do mozinho. Aí não vai ser mozinho, né? Vai ser odiosinho, sei lá como é que é o nome. Então, nós precisamos ter cuidado com esse casamento aí, tá? Embora os conflitos sejam inevitáveis em qualquer relacionamento, quando não são resolvidos com amor e prontidão, podem se tornar problemas graves. Então, resolva os seus conflitos, os seus espinhos. Eu sempre falo, né? Eu acho que praticamente quase ninguém acredita, né? Eu sempre digo o seguinte: nós não temos problemas de ontem. Como a gente conseguiu resolver os nossos conflitos, porque a gente tem conflito, tem problemas. Mas como a gente conseguiu resolver? A gente resolveu da seguinte forma. Todos os dias nós oramos. Nós temos a prática de orarmos juntos todos os dias. Mesmo quando a gente começamos a fazer isso quando a gente namorava. A gente sempre oramos. Teve um período que a gente orava e lia a Bíblia junto. A gente leu, acho que mais de 10 vezes a Bíblia junto. A Bíblia toda junto. Infelizmente, a gente acabou perdendo esse hábito de ler a Bíblia, de ler a Bíblia juntos. E a gente depois de orar, a gente termina a oração, termina com a oração do Senhor. Então, aí na oração do Senhor diz: perdoa as nossas dívidas. Então, como a gente conseguiu resolver o nosso problema? Porque a gente não dorme com problema. Teve problema durante o dia, a gente vai ter que orar. E antes de orar, a gente tem que resolver. Eu lembrei de eu diria que uma chave ou um código, né, que nós criamos. Isso há sei lá quantos anos atrás. Mozinho, por favor. Mas fazer o quê, né? A gente já passou lá dos 22, então a gente pode falar, sei lá quantos anos atrás. Então,
nós criamos um código de quando a gente ficava chateado com o outro, ou acontecia, sei lá, qualquer desentendimento, e a gente ficava mesmo tal. Eu sou mais durona do que ele, tá? Eu sou mais ali. Aí a gente vai, tal, e a gente tinha que orar para dormir, e a gente, no caso, colocou um código de pedir perdãozinho, eu me retrato, etc. e tal, e coisa mais. Todos esses que a gente falasse. Eu te perdoo. Eu te perdoo, a gente dava um beijinho. Eu me retrato, outro beijinho. Aí, e etc. e tal, que era a última coisa. Isso é bobeira de casal. Mas foi um código que a gente, acho que eram cinco itens. Agora eu já nem lembro mais, que a gente acha que já passou para outra fase agora. Então, na fase anterior, a gente fazia isso. Né? A gente pedia perdãozinho, eu me retrato, etc. Agora a gente está de cupinha, é outra bobeira que a gente inventou. Mas para poder realmente solidificar o perdãozinho, dá beijinho. Eu me retrato, dá beijinho. E etc. e tal, dá beijinho. Legal? Isso foi algo que ajudou muito a gente, porque você tem que ser muito hipócrita para poder falar que perdoou e não perdoou. Então, tem que ter o coração bem aberto e ter coragem de pedir perdãozinho. Né, mozinho? Perdãozinho? Perdoado. E não é fácil, não. Já teve época a gente dormir 3 horas da manhã. Deitar 10 horas da noite e dormir 3 horas da manhã. Aí um começava a roncar, aí, ó, tem que resolver o problema. Então, nós nunca, e graças a Deus pode ser, nós nunca brigamos. Nunca dormimos. Dormimos brigado e nunca jogamos na cara do outro o que passou. Porque o que passou, morreu naquele dia. Então não tem acúmulo. Mas o que você fez ontem? Não fez nada ontem. O que eu fiz ontem foi perdoado. Então nós nunca trouxemos o lixo do passado. Ele foi enterrado, foi jogado fora, acabou. Então, a gente criou esse hábito, então todo dia a gente ora, todo dia, se tem problema, a gente não ora. Primeiro resolve o problema. Só que tem aquela outra situação, né? O negócio está sério, aí a mulher começa a chorar. Aí a mulher começa a chorar, você confessa o que fez, confessa o que não fez, pede perdão pelo que foi, pelo que não foi, e acabou. Mas é um hábito que a gente adquiriu que resolveu o nosso problema. O de ontem morreu. Se a gente tiver problema hoje, vai chegar em casa, a gente vai ter que orar. Então, é o seguinte, perdoa. E a gente, nessa situação, já foi até 3 horas da manhã. Aí um começa a roncar, cutuca, olha, o problema não está resolvido, não. Tem que resolver. Resolveu o problema, acabou o problema. Então, não tem a lembrança de ontem. Ontem você fez, semana passada você fez aquilo. Não tem. Porque o problema é resolvido no mesmo dia. O terceiro tipo de casamento são os casamentos infiéis. São aqueles em que um ou ambos os cônjuges mantêm um relacionamento extraconjugal, mesmo vivendo juntos. Geralmente isso ocorre quando as necessidades básicas do casamento, como carinho, atenção, comunicação e amor, não são atendidos pelo parceiro. Eu falo assim, se a pessoa não for mau caráter, muitos problemas no casamento acontecem porque o outro não dá o que o outro quer. Você está cansado de ver vídeo aí no TikTok, desse negócio, né? Do camarada vai beijar a mulher empurra ele. Vai abraçar, a mulher empurra.
Se não der, e infelizmente é verdade, se não der em casa, vai pegar na rua. Vai pegar na rua. Na minha outra igreja, na minha ex-igreja, teve uma irmã que chegou para mim: pastor, não aguento meu marido. Cheguei, o que é? Pastor, meu marido, ele chega em casa do trabalho, ele quer sexo. Chegou meio-dia, ele quer sexo. Chegou 3 horas, ele só pensa nisso. E aí? E aí, pastor, eu reclamo com minha filha. O que é que eu faço? Dá para ele. Dá para ele. Quando ele chegar em casa, se agarra a ele, leva ele para a cama e pega ele. Faz 3 vezes. Passa 1 vez, ele: pastor, ele foge de mim como o diabo foge da cruz. É marra pura. Mas se você, e Paulo vai dizer, olha, só pode parar se você for jejuar. Fora disso, tem um vídeo no coisa, o pastor mulher, dá para ele. Tem que dar mesmo. Tem que dar. Precisa. Para quê? Para que haja estabilidade emocional em todos os sentidos. E se não tiver, vai dar problema. Entendeu? Então, muitos dos casos de infidelidade acontece porque casais não se relacionam emocionalmente e não se relacionam sexualmente. Aí a mulher chega, o marido chega na rua, encontra uma mulher que dá carinho, que dá amor, ou a mulher encontra um camarada que dá carinho, que dá amor, que trata com dignidade, dá florzinha e coisa, e ele chega em casa, é um estúpido, uma mulher, é grosso, e a mulher é uma anta com ele, vai dar problema de infidelidade, não tem jeito. Se você não quer que aconteça, trate, dá amor, ama. E mulher libera geral. Porque a questão, às vezes, né, do homem ser grosso, o negócio é complicado, né? E, às vezes, o homem não tem, ele não tem essa noção. A mulher não gosta de homem grosso, homem estúpido, homem que parece que, sei lá, desculpa a expressão, um jumento, um cavalo. Tem que saber tratar com carinho, tem que saber realmente nos entender. Mas agora, se você realmente for grosso, estúpido, a mulher, ela vai também entrar nessa vibe aí e não vai dar certo. Então, homens, por favor, sejam carinhosos com suas amorzinhas. Eu sempre falo para o amorzinho o seguinte: amorzinho, se a gente tiver que ser estúpido, grosso um com o outro, sejamos em casa, nós dois. Não me faça estupidez perto dos outros ou na rua, porque aí você vai ver realmente ela aí, sei lá, virar não sei o quê. Então, sejamos, no caso, amorosos, carinhosos. Não é ser falso, dentro de casa ser desculpa a expressão, um cavalo, um jumento, e na rua ser um amor. Não. Tem que ter realmente o mesmo comportamento em casa, na rua, né? O mesmo tratamento. Agora, quando há realmente a situação do carinho, da atenção, da comunicação, né, do entender o outro, dificilmente vai estar acontecendo esse tipo de casamento, né, que é a questão do infiel. E aí, o último, né, que é casamentos felizes. Embora não exista casamento perfeito, pois não há pessoas perfeitas, a Bíblia fala: sede perfeitos, né, como o Senhor é perfeito. Sede santos como o Senhor é santo. Mas como não temos condições de ser 100%, é possível alcançar um casamento feliz.
É possível você fazer o seu amorzinho feliz, você fazer a sua amorzinha feliz. Como? Conversando, com diálogo. Não gosto disso, não é legal isso. Fala. Não vai ficar embutucada, azeda como um limão e quieta lá no canto, não. Fala. Porque aí o amorzinho vai saber o que está pegando e a amorzinha também vai saber o que está pegando. Mas só tenham cuidado, mulheres. Nunca fale para o marido, a gente precisa conversar. Por quê? Porque quando a mulher diz para o marido, nós precisamos conversar, a cabeça dele funciona o seguinte: eu fiz alguma coisa de muito errado. Cabeça do homem é diferente da cabeça de mulher. A gente precisa conversar. Eu estava lendo o livro, eu morri de rir com um pastor que ele falou que a mulher chegou para ele: a gente precisa conversar, mas não aqui. Vamos conversar em tal lugar. Ele falou que viajaram uns 3 quilômetros, 5 quilômetros, ele apavorado, querendo descobrir o que ele tinha feito de errado para a mulher querer conversar com ele. Porque na nossa cabeça, a gente precisa conversar, significa: eu fiz algo de muito errado que magoou ela profundamente. Mas o que eu fiz? Entendeu? A cabeça funciona diferente. É por isso que é preciso ter esse conhecimento, esse relacionamento social para entender como cada um funciona. Porque senão dá problema. É aquele negócio, né? A mulher, quando ela quer estar perto do marido, para a mulher estar junto com o marido tem que ficar conversando. Para o marido, não. Eu lembro a história do camarada que ele ia pescar e os colegas não foram. Ele falou: poxa, pescar, meus colegas não foram, pescar, caçar não foram. Você podia ir comigo? Ela foi. Passaram 5 horas lá esperando a caça, né? Quieto, 5 horas sem conversar nada. Terminou a caça, foram embora, o marido chegou em casa para ela: poxa, mulher, foi tão bom passar esse tempo conversando com você. Porque para o homem, estar do lado é mais do que suficiente. Mas para a mulher não, tem que estar falando. Entendeu? O marido chama a mulher para ver televisão e ele fica quieto. E a mulher quer ficar conversando. Mas ele só quer que ela fique do lado, assistindo a TV com ele. Mas ela não consegue assistir a TV com ele sem ficar conversando. Porque são pessoas diferentes. Então a gente precisa entender isso. Eu escutei uma palestra essa semana e a pessoa estava falando que quem fica muito tempo em frente de televisão tem uma mente muito, muito pobre. É mais assistindo a Globo. Então, deve ser por isso que a mulher, no caso, ela precisa estar conversando. Né? E o homem precisa estar quieto. Mas, gente, então o casamento feliz precisa haver esse entendimento e o nosso relacionamento ele precisa realmente ser positivo, sim, sim, não, não, ser amoroso e de forma duradoura. E para que realmente aconteça isso, você precisa ser você e vice-versa e respeitar o limite um do outro. Mas fale com o seu amorzinho que está pegando para que realmente a gente possa caminhar sem sangrar os nossos pés. Coloca isso na tua cabecinha, que se isso ficar, você deve lembrar: eu devo ter machucado o meu amorzinho. Então, amorzinho, deixa eu tirar o espinho do seu pé que eu joguei. Aí as coisas vão ser diferentes. Mas, meninos, maridos, sejam carinhosos. Olhe como você fale com a sua esposa. Né? Eu acho muito interessante quando, não sei se foi, não lembro qual é o autor que fala sobre, você sabe com quem você está falando? Né? Você está falando com sua amorzinha.
Então, fale com jeitinho com ela. Você está falando com seu amorzinho, fale com jeitinho com ele. Ele não é qualquer um. Ela também não é qualquer uma. E a mulher agradece, tá, amorzinhos? Beijinho. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é o autor do casamento, porque foi o Senhor que nos uniu, nos juntou um ao outro, e porque o Senhor tem propósitos abençoadores, extraordinários para nós, como casais, como vida a dois. O Senhor tem coisas extraordinárias, tem caminhos sobremodo excelente para cada casal aqui. E permita que nós possamos descobrir esses caminhos extraordinários, para que possamos, Pai, também nos tornar modelos de vida para outros casais que precisam, que carecem de direção, que carecem de modelos, de exemplos, numa sociedade tão autodestrutiva, que tem gerado tanta destruição de famílias, Pai, que nós possamos resistir a todos esses ataques da sociedade, ataques de Satanás, que possamos, Pai, vencer isso e mostrar para todos que é possível viver uma vida a dois em comum, é possível ser feliz, é preciso ser feliz no casamento, porque casamento não é sorte, casamento não é loteria, casamento é bênção do Senhor. E permita que a gente, dia a dia, possa experimentar e desfrutar muito mais dessas bênçãos, Pai. É o que pedimos, te agradecendo por cada casal aqui presente, que o Senhor conhece cada necessidade, Pai, o que cada um precisa. E como Deus generoso, doador, gracioso, que o Senhor possa suprir cada necessidade. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.